graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar com você e toda a sua família. Mais uma semana iniciamos, estamos aqui a prestar o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Neste momento já te deixo o convite, aparecendo aí na nossa tela, as informações da conta bancária, que a igreja tem, que você possa estar aí também, Deus tocando ao teu coração. Você deixar aí seus dízimos, contribuições das suas ofertas, né? A sua gratidão a Deus, pelo que Ele é, e também para o sustento da obra do Senhor. O Evangelho segundo Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Lucas narra aqui a história do rico e Lázaro. E eu te convido neste momento, se você puder ir junto, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Lucas capítulo 16, no versículo 19. A partir do 19 diz: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresca minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas,
enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O tema que eu quero propor esta semana é o seguinte tema: vida após a morte. Para onde vamos quando morremos? Você acredita no inferno? E no céu, você acredita? Você acredita que existe um lar celestial? Existe vida após a morte? Oremos ao Senhor neste momento. Soberano Deus, grandioso Pai, graças damos, ó Pai, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira. E neste momento que o Teu Espírito Santo possa ter a liberdade de sondar nossas mentes e corações, e que a Tua palavra, ela possa achar lugar dentro de nossos corações. Nós Te louvamos por mais esta oportunidade de cultuar o Senhor pelo que o Senhor é para cada um de nós, não pelo que o Senhor faz, mas porque o Senhor é o nosso Deus Criador e também é o nosso Salvador e sustentador da nossa vida. Amém. Vamos ouvir uma canção neste momento. A esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não
luz e fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro De acordo com o que lemos aqui na palavra de Deus, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 16, 19 a 21, nós podemos observar que todos nós, seres humanos, ansiamos pela eternidade. Em Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 11 e também o versículo 26, Salomão declara o seguinte: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Ele aqui é Deus. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele, agora que ele refere-se ao homem, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O versículo 22. Por isso conclui que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Somente na vida após a morte nós podemos viver para sempre. Existe vida após a morte? Você crê nisto? Você já pensou sobre essa pergunta? Para quem ama Jesus de verdade, a morte não é o fim. E para o cristão, esta é a maior esperança que ele tem. A morte não é o fim. Porque se não há vida após a morte, nós não temos razão nenhuma de viver. Por muitos anos eu vivi a minha vida pensando que a vida do ser humano era nascer, crescer, trabalhar, fazer suas conquistas, envelhecer e depois só restava a morte. E vindo a morte, tudo se findava. Mas graças a Deus que um dia eu conheci a palavra de Deus. E hoje eu tenho, graças a Deus, uma convicção na minha vida de alguém que pode sim transformar. E digo para você, existe sim vida após a morte. A morte física a qual todo ser humano passa não é o fim.
1 Coríntios capítulo 15, do versículo 19 a 21, Paulo vai relatar: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Cristo Jesus, homem. Somente Jesus Cristo é o caminho para a vida eterna com Deus. Segundo as Escrituras Sagradas, existe apenas duas definições de vida. A primeira é a vida física, essa a qual já citei há pouco. Nós nascemos, interessante, né? Em um ventre materno. O homem, depois que desobedeceu a Deus, esteve diante de Deus. O homem, a mulher e a serpente. Logicamente, Satanás habitando espiritualmente na serpente. E ali Deus dá a cada um a consequência da sua desobediência. Interessante que para a mulher o que ele fez? Para muitos pensa que é algo ruim, não, mas é bênção. Deu à mulher o privilégio de gerar uma vida dentro de seu ventre. Hoje, apesar da ciência, a medicina, tem outros meios, né, de germinar a vida. Mas precisamos entender que o Deus Criador, qual que foi o passo do Deus Criador? O ventre materno. Nunca vamos esquecer disso. Temos também a vida espiritual. Essa vida espiritual é uma vida de relacionamento com Deus. E sem vida espiritual, só nos resta o quê? A morte espiritual. Ou seja, estar separado de Deus. Então eu volto à questão: existe vida após a morte? Sim. Porque o homem vive eternamente com Deus, ou então ele vai viver eternamente sem Deus. Vamos continuar nossa reflexão, que você com certeza vai compreender o que eu estou dizendo. Isaías capítulo 59, no versículo 2, o profeta vai declarar: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Paulo também em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele declara: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vemos então que o pecado separa o homem de Deus. E assim então deixa o homem morto espiritualmente. A morte espiritual é a separação do homem do Deus Criador. E assim foi lá desde o Éden, quando Adão e Eva desobedeceram os mandamentos, ou seja, a palavra do Deus Criador. Romanos capítulo 3, no versículo 23, Paulo declara: pois todos pecaram e estão destituídos, ou seja, separados, afastados da glória de Deus. Mas glória a Deus que Jesus veio para nos dar a vida eterna. Deus, assim que o homem o desobedeceu, então ele já tinha um plano redentor para o homem pecador. E glória a Deus, porque eu, você, todos nós temos este privilégio, esta oportunidade de ter a nossa comunhão, o nosso relacionamento
novamente com Deus. Porque Jesus, Ele morreu fisicamente na cruz e ficou separado de Deus Pai durante 3 dias. E Ele levou o castigo do nosso pecado, sim, da desobediência minha, da sua desobediência, da desobediência de toda a humanidade, para que nós pudéssemos ter então assim a vida eterna com o Senhor. Em Isaías capítulo 53, o profeta no versículo 5 ele declara: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, fomos sarados, fomos libertos, transformados pelo plano redentor do Deus Criador através de Cristo Jesus. 3 dias depois de morrer, Jesus, o homem, o Cristo ressurreto, Ele ressuscitou. A morte não foi capaz de prendê-lo. E glória a Deus, porque Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é soberano, Ele é excelso, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E somente a Ele devemos sim nos prostrar, a Cristo Jesus. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ser justificados. Ou seja, através da ressurreição de Cristo Jesus, nós somos justificados dos nossos pecados diante de Deus. Romanos capítulo 4, no versículo 25, Paulo declara: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Jesus ressuscitou fisicamente para nos dar a vida e um relacionamento eterno com Deus. Com certeza a palavra declara, a palavra de Deus nos ensina. Todos, inclusive os que já partiram dessa nossa vida física, um dia vai ressuscitar novamente fisicamente, que a palavra de Deus, o próprio Jesus declara isto. Mas infelizmente nem todos irão passar a eternidade com Deus. O nosso texto-chave de Lucas 16, do versículo 19 ao versículo 31, ele ensina claramente aqui que existe o inferno. Está lembrado da minha pergunta? Sim, existe um lago de fogo, existe sim um lugar de tormento, onde você pode passar a sua eternidade. Se você ainda não entendeu o plano redentor de Cristo, se você ainda não confessou a Cristo Jesus como Salvador de sua vida, se você não reconhece que o sacrifício dele é essencial para a remissão dos seus pecados, é como este personagem aqui, o rico. No versículo 27 ele pediu: Pai Abraão, pede a Lázaro que vai até a casa de meu pai, e que ele diga para meus irmãos que eles se arrependam, para que eles não venham para esse lugar de tormento como eu estou. É interessante, não é mesmo? Nunca ouvi dizer que quem já partiu, um dia já morreu fisicamente, retornou para dizer como que é, ou deixou de ser
o outro lado. A palavra de Deus, ela nos dá a esperança que um dia todos ressuscitarão. Um para a glória de Deus, outros para o castigo eterno. Aqueles que rejeitarem a dádiva da salvação que Jesus nos dá, irão passar a eternidade neste lugar de tormento e longe de Deus. Em Apocalipse capítulo 20, no versículo 15, João vai declarar: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Esse versículo me deixa às vezes muito comovido, emocionado. Meu filho Lucas, seus 7 para 8 anos, nós estávamos um dia de domingo, louvando, aqui na segunda igreja mesmo, louvando, adorando a Deus. Ele nessa faixa etária de idade, quando o pastor recitou este versículo, ele já acompanhava o contexto sendo lido sobre o plano de salvação de Cristo, o plano redentor de Deus para nós. Ele olha para mim, ele olhou para a Bíblia dele. Espiritualmente eu compreendi. O que foi, filho? Ele olhou para a Bíblia de novo, olhou para os meus olhos. E eu perguntei para ele: você quer ter seu nome no livro da vida? Ele, com o olhar cheio de esperança, disse sim. Eu falei: faça um gesto desse, de levantar a mão a Cristo, aceitando o sacrifício de Cristo. E aí seu nome está lá no livro da vida. E para a glória de Deus, ele fez isso neste momento e até hoje. Hoje é bênção na obra de Deus. Glória a Deus, é um filho temente a Deus. Tem aí a sua irmã Sara Gabriele, completou agora dia 28 anos de idade, glória a Deus, né? E tem ensinado ela o caminho. Tem buscado viver no temor e obediência a Deus, aos pais. E glória a Deus, tem sido exemplo para sua irmã. E creio que tantos amigos e amigas, né, que ele tem vindo a vida que ele tem levado. Um menino obediente, é um filho que são herança para mim e para minha esposa. E que nós, glória a Deus, cuidamos através da palavra de Deus, ensiná-lo as Escrituras, a viver no temor do Senhor. Este é o caminho. O nosso propósito a viver aqui na face dessa terra é somente esse: ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. Quando eles tornarem homens e mulheres, eles não desviarão do caminho de Deus, do caminho das sagradas Escrituras. Será que Deus quer que alguém seja tirado para o inferno? No nosso contexto temos convicção que o inferno ele existe. O inferno não é o mundo ao qual vivemos, não. Não chega nem aos pés do que é o lugar de tormento, como o personagem rico trata. Um lugar de tormento, um lugar onde o fogo não se apaga. Deus ele ama todos nós, e o seu plano é que todos possam viver com ele para sempre. No livro de Daniel, no capítulo 12, do versículo 1 a 3, a palavra de Deus declara: naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações e até então.
Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo o sempre. No livro também de Ezequiel, capítulo 33, no versículo 11. Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Por que o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel? Vamos a mais uma canção neste momento. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Existe vida após a morte? Concluindo aqui então, nós podemos ver que Deus não pode forçar aqueles que o rejeitam ou não creem na sua palavra. Deus não força ninguém a viver com Ele eternamente. Então Ele nos deu o privilégio, o livre-arbítrio. Nós temos a consciência, somos seres racionais e sabemos sim fazer as escolhas certas para a nossa vida. Então isso é o livre-arbítrio que Deus nos dá. Não você fazer o que quiser da sua vida, mas você poder analisar o caminho do mal e analisar a viver em obediência aos mandamentos de Deus. Daniel e Ezequiel nos deixou claro nos textos que eu li. Para ter a vida eterna, ao lado de Deus é necessário, primeiro, crer naquele que Ele enviou, seu único Filho, Jesus Cristo. E depois que cremos, é preciso também confessar os nossos pecados e reconhecer a dependência que precisamos ter a nossa vida junto dele. Não podemos ser independentes de Deus. Deus não nos criou para ser independente dele. Todos que escolhem viver longe dos caminhos de Deus vai viver num lugar de tormento. Quero que você reflita bem. Se você puder, durante a semana, estude bem o livro de Lucas, capítulo 16. O texto narrado ali, o rico e Lázaro, do versículo 19 e 31. Ore a Deus, pede ao Espírito Santo para que Ele te dê a iluminação a você compreender. E se você ainda não fez, faça a escolha de estar caminhando com o Senhor. Finalizando Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Paulo vai declarar: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Precisamos tomar uma atitude. E a atitude para se ter a vida eterna após a morte física é Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Desde que esta igreja foi instituída, a segunda igreja batista de Caeté, temos o nome instituição, sim, segunda igreja batista de Caeté, mas a nossa placa também nós temos lá um tema: só
Jesus Cristo salva. E a divisa desse tema ele está, Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Essa é o fundamento da existência de nós como igreja e como instituição aqui na face da terra. É isso que desde o ano de 2009 nós buscamos, como um corpo em Cristo Jesus, anunciar a todos que entram aqui sem esperança, desanimados, iludidos com a vida, sem esperança de viver. Então estamos aqui sempre, não só falando, mas buscando a cada dia, no temor de Deus, viver o que colocamos do lado de fora na placa da nossa instituição. Só Jesus Cristo salva. Ele é o único remédio, solução, o único caminho, a única verdade, a única vida. Não há outro nome a qual nós possamos conseguir vida eterna com Deus após a morte física. Quero te convidar nesse momento, vamos orar, agradecer ao nosso Deus. E que você possa neste momento, se você compreendeu esta palavra, se você agora está convicto deste tema, vida após a morte, se você quer viver eternamente com Deus, de onde aí você está, faça a sua decisão. Aceite o plano redentor que Cristo nos ofereceu, entregando a sua vida na cruz do Calvário, morrendo, sendo sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E assim então nós temos comunhão eternamente com Deus. Amém? Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por teu sacrifício único, ó Pai, e eterno. Não temos, ó Pai, palavras, não temos ações, ó Pai, a qual podemos comprar esse sacrifício. Ele nos é dado pela graça. É um favor imerecido do Senhor a cada um de nós. E nós te agradecemos por tão grande amor por cada um de nós. Amém. O amor de Deus, a graça salvífica de Cristo Jesus, as doces consolações do Espírito Santo possa caminhar mais esta semana com cada um de nós.